servimos, Deus em cujas mãos está a nossa vida, está o nosso amanhã, está a nossa família, está nosso ministério, está aquilo que venhamos ser ou venhamos ter. Toda a glória ao teu nome, Senhor, toda a honra, todo o louvor, bendito seja o nome do Senhor. A Deus toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. E já, Pai, aproximadamente meia hora, já estamos neste local, que nós acreditamos que nesses dias é o arraial de Deus, é o lugar da manifestação, da graça, da glória, do poder de Deus, e nós já estamos mais uma vez aqui, Senhor, para vivermos na manhã de hoje, uma manhã de comunhão, uma manhã de intensidade espiritual, uma manhã de aprendizado, uma manhã na qual possamos crescer, sermos edificados e fortalecidos através da santa palavra de Deus, na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós estamos tendo, Senhor, de estarmos juntos nessa manhã, para te adorarmos na beleza da tua santidade, te adorarmos em espírito e em verdade. Abençoa, Pai, grandemente teu servo, nosso querido pastor Ivan Nunes, Pai, que vai ser o profeta de Deus para as nossas vidas na manhã de hoje, trazendo do trono de tua divina graça a tua santa palavra, a tua santa vontade às nossas vidas, aos nossos ministérios e à tua igreja nesse estado. Senhor, que a tua glória esteja presente neste lugar e na vida de todos nós, em nome de Jesus, amém. Vamos receber o nosso querido pastor Ivan Nunes, aplaudindo carinhosamente a Deus, pela sua vida, pela sua família, pelo seu ministério, forte, gente, por tudo que ele é, por tudo que representa, por tudo que soma, por tudo que acrescenta nas nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Pastor Ivan Nunes é para nós, nem precisaria dizer, uma grande alegria tê-lo conosco na manhã de hoje, como profeta para as nossas vidas. Quem diria, há 20, 30 anos atrás, que viveríamos esse momento. Somos muito gratos pela sua vida, lhe amamos demais. Ali tem um Obrigado, querido. Eu perguntei para o pastor João se ele estava me chamando de velho, como coisa que eu não tinha visto, aquele baita tela ali. Que nada. Obrigado, pastor João Nel, pelo carinho, pela deferência toda especial, e sempre com palavras muito amáveis, muito delicadas, e isto enche o coração. Obrigado, meu companheiro. É verdade, quem diria que nós dois estaríamos aqui, não é? Atrás, 47 anos, eu era bem diferente, bem mais novo, bem melhor, pelo menos nas palavras, né? Mas louvo a Deus porque o Senhor até aqui nos ajudou, o Senhor João, até aqui. E para amanhã, Jeová Jireh, Deus proverá. Podeis sentar, queridos. Diz ele, pois é. Graças a Deus. Feliz, queridos, por estarmos juntos
porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos deixar de conversa e vamos à palavra, porque isto é o mais importante. Mais importante. Abra sua Bíblia no capítulo 32 de Êxodo. 32 de Êxodo, versículo 32. Toca uma música boa aí, viu, meu filho? Todos já acharam? Êxodo 32, versículo 32. Quem não achou, fica no Velho Testamento, tá? Que diz assim: mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, e não, senão, risca-me de teu livro que escrevestes. Só isto. Muito obrigado por esta oportunidade, Senhor, que o teu servo tão limitado vai falar ao teu povo. Tem de mim misericórdia, e que o Espírito Santo possa iluminar a sua palavra para a edificação do corpo de Cristo. Amém. Meus irmãos, esse texto me provoca muito. Esse texto me traz uma reflexão muito profunda, porque, pastor Milton, é impossível cientificamente que um homem tenha uma frase dessa: ó Deus, não vou morar contigo se tu não perdoar esse povo. Nunca se viu isto na Bíblia, a não ser quando Jesus disse: se for possível, Senhor, passa de mim este cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Mas isso se for possível. Não tem nenhum outro homem na história que tenha dito coisa semelhante: risca o meu nome do teu livro, se tu não perdoares este povo. Irmãos, isso é muito sério. Vou para o inferno se tu não perdoar esse povo. Vou com eles. É isso que ele estava dizendo. Não vou morar contigo. Qual era o grau de amor de Moisés? Um grau imensurável. Não tem como medir. Não tem como medir. Mas, note bem, nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Se você voltar um pouco atrás, e no final eu volto ao texto, nós vamos encontrar um outro tipo de Moisés. O Moisés acadêmico, o Moisés teólogo, o Moisés ensinado nas ciências médicas do Egito, na engenharia egípcia, nas estratégias militares. Moisés foi ensinado, diz a Bíblia, não sou eu, em toda a ciência egípcia, em tudo. Ele era o cara. Não era isso, pastor João Manuel? Ele era o cara.
como disse meu antecessor ontem à noite. Moisés, pastor Roberto, tinha todos os ingredientes, todos os predicados, todos os diplomas que uma pessoa poderia ter. Ele já sabia que ele iria libertar o povo de Israel. Ele já sabia, desde menino, que ele foi criado até os 7 anos por sua mãe, Joquebede. Ele já sabia. Ele foi com 6, 7 anos para o palácio, onde Deus virou a estratégia do diabo de matar o logotipo de Jesus, o Redentor de Israel, do cativeiro babilônico, do cativeiro egípcio. Ele já sabia disso, ele sentia isso. Também, bem por isso que ele se esforçou o máximo, para se formar em tudo que era necessário. Quer que eu faça uma pose, minha filha? Pronto. Põe na capa das revistas de 1930. Cara, ele era o máximo. E um dia ele vai lá, dá uma olhada nos seus irmãos, nos hebreus, e viu um ex-ator, não, um policial, não sei, uma autoridade que cuidavam os trabalhadores que faziam tijolos, e o cara batendo injustamente num dos seus irmãos, num dos hebreus, e ele, cara miserável, para um pouquinho que eu vou te dar uma lição. Foi lá, ele sabia tudo, as artes marciais do Egito, tudo, o cara era bom demais. Deu uns supapos no cara lá, o cara revidou, ele deu uma gravata no cara e o cara morreu. Fazer o quê? Ele enterrou o sujeito numa cova rasa. Tá bom. Ficou feliz, tirou a areia das mãos, foi embora, dormiu. Eu sou o cara que vou libertar o meu povo, agora tu vai me matar na minha frente, tu tá louco, meu. Tu já era, tu não mata mais ninguém. Só que no outro dia ele voltou à cena para ver de novo seus irmãos, como é que eles estavam. E chega lá, tinha 2 Brasil para Cristo brigando, discutindo. 2 crentes, um do Rio Grande do Sul, o outro de Minas Gerais. Vou falar São Paulo por causa do presidente, tá, meu? Mas Minas eu meto a mão. Hein? Pois é bem por isso. Os 2 hebreus brigando, e ele chegou e disse: vocês são irmãos. O príncipe, o cara, a pessoa mais indicada, mais bem preparada para libertar Israel. Aí um deles disse: escuta, meu, quem te botou como juiz entre nós? Te enxerga, príncipezinho de meia tigela. Tu vai fazer comigo o que tu fez com o egípcio ontem? Ele se arrepiou. Tu mataram o egípcio ontem? Caiu a casa. Aquilo se espalhou e foi parar na mesa de Faraó. E Faraó, por causa disso, procurava matá-lo, porque ele era um concorrente diário.
Meus irmãos, querer caminhar fora do tempo de Deus e da ordem de Deus é gelada, é fria. Querer se precipitar, fazer as coisas em nome de Deus, sem Deus ter mandado, é gelada. Não era o tempo de Deus do Senhor libertar os hebreus. Era através de Moisés? Era, mas não daquela forma. Ele pensou, eu vou subir ao trono e vou liberar o povo, mas não era assim que Deus queria fazer. Você não vai dar passo nenhum no ministério sem obedecer este princípio, no tempo de Deus e debaixo da palavra de Deus. Entenda isso. Deus tem que ser glorificado naquilo que um servo seu faz. A honra, a glória, o louvor não é ao servo, mas ao dono do servo, que é Ele, que é o Senhor. Deus reparte o seu poder com você, Deus reparte a sua sabedoria com você, Deus reparte a sua graça com você, Deus reparte, como foi dito ontem, a sua misericórdia com você. Agora, a sua glória, never, nunca. A glória pertence a Ele, ao Senhor. Se dá para ser assim, tudo bem, se não dá, tchau e graça. Deus simplesmente olha para a tua cara e diz assim: estou fora, vazei, fui. Foi o que aconteceu com Moisés. Deus tinha outro plano para a vida dele. Deus ficou dentro do mesmo propósito, só precisava ensinar a Moisés a depender de Deus e não das academias, a depender dos céus e não da sua sabedoria. Deus não tem compromisso com a minha palavra, Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus não tem compromisso com o que eu prego, Deus tem compromisso com a sua palavra, se eu prego a sua palavra dentro dos moldes celestiais, dentro dos moldes do Espírito Santo. Do contrário, o pregador fica com o pincel na mão, a escada e o balde com a tinta sai fora, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Os propósitos de Deus com Moisés não mudaram. Agora, a regra mudou. Ele se antecipou, ele se adiantou, ele foi na força do braço, ele foi na força, na fiuza do seu entendimento, da sua escola. Irmão, estude tudo quanto você puder. Eu tenho 2 filhos pastores, eu incentivo eles a estudar muito mais do que eu estudei, e que estudo ainda. Não vou falar dos predicados deles, porque é feio, mas eu e a Marlene nos esforçamos por todos os lados, para que eles sejam capacitados. Agora, ensinamos os 2 a serem quebrantados, humildes e dependerem absolutamente do Senhor, e usarem o conhecimento para poder expressar a vontade de Deus da maneira mais correta, mais prática, mais óbvia, segundo os céus e não segundo a carne. Então estude, não suba no púlpito, Deus vai dar. Deus vai dar, mas Deus fica olhando, tu estudou, tu leu, tu pesquisou o texto? Não. Então te vira. Eu tenho fé. Meu irmão, a Bíblia se completa, fé sem obras é morta. Quem ouviu o pastor João Manuel ontem, sabe que ele estudou, ele pesquisou. Senão ele não poderia dizer tudo aquilo que ele disse ontem.
Ele gastou pestana, gastou tempo em cima do texto. E eu louvei a Deus por isso, João. Somos velhos, mas não somos burros, né? Ser velho não tem solução. Para não ser velho, só se morrer, né? Irmãos, e o cara vai estourar uma veia no meio da cabeça ainda? Eu acho que aquela veia estava meio entupida, e Deus teve que desentupir ela, porque tu tá bom. Glória a Deus. Na outra convenção tu estava um caco, velho. O cara agora está dando pontapé na macega, tá louco? Essa veia estava meio entupida, João. Deus disse assim: eu vou desentupir. Ele vai levar um susto danado, a família vai levar outro susto, mas eu sou o Senhor. Vamos lá, meu velho, até que Deus nos leve ou que arrebate a igreja. Entende, irmãos? Não vá na sua força, não vá no seu talento somente, que você vai se dar mal. O que acontece? No capítulo seguinte, Moisés foge e vai para onde, pastor Roberto? No mato, no deserto, em Midian, sentado à beira de um poço. A sorte dele foi que estavam as filhas de Jetro lá pegando água para dar para o gado, para as ovelhas de seu pai, e uns abobados pastores enxotaram as gurias. Moisés viu aquilo e disse: mas que injustiça, o camarada parece que tinha dom para bronca, né? Meu Deus do céu. Quando ele viu aquela injustiça, ele se levantou, o cara tinha artes marciais, deu um laço nos pastores, tudo uns juntadura, né, Daniel? O cara conhecia o Kung Fu dormindo, as artes marciais, deu um laço nos caras, os caras fugiram, ele tirou água do poço, deu para o gado das meninas, e as meninas ficaram encantadas. Chegaram em casa, aí o pai disse: ué, vocês chegaram tão cedo? Disse: não, é que tinha um homem lá, sentado no poço, assim, mas traz ele pelo menos para nós dar uma comida para ele. O cara era tão simpático, sabe, que depois de um tempo, ele foi ser um dos pastores de Jetro, e Jetro, contente, deu a sua filha mais velha, Zípora, para ele casar. Que coisa maravilhosa, que coisa mais linda. Mas o fato que ele estava no deserto, não estava mais no palácio, não tinha mais glamour, não tinha mais taça de ouro para beber vinho, não tinha mais talher de ouro, não tinha mais nada. Cara, mas ele fez 2 filhos em Zípora, 2. Cara, era bom demais. Está entendendo, irmão? Se Deus te levar para o deserto, essa é a tua maior escola. A maior escola não é a escola do Egito. A teologia é essencial, é fundamental para aqueles que podem fazê-la e devem. Mas tem muito teólogo aí, irmãos, falando tanta besteira. Teólogos, não é modernistas, o nome me foge agora, progressistas, que interpretam completamente o texto de forma errada. Descansa, caminha, passa pelo deserto, passa pela prova, deixa o tempo passar, deixa Deus te moldar nos joelhos, no estudo da palavra, na obediência, como foi pregado ontem. Passa por essa escola, esse é o problema.
que hoje em dia as pessoas não querem passar por essa escola. Eu faço aquilo que eu acho que me dá na telha. Até ser consagrado eles estão quietinhos. Depois que passar da consagração, eles mostram as unhas. Cuidado, amanhã vai ter consagração. Deus corta as unhas, mas arranca os dedos também. Quando não arranca a mão. Você acha que Deus tem filho predileto? Moisés, Deus disse para ele: olha rapaz, tu fala com a rocha. E o povo incomodando ele. Se é coisa que irrita a gente, né, irmãos? De vez em quando é como é que se diz? A ladainha do povo. Pastor, tem um fulano, pastor. Daqui a pouco tem um fulano, pastor. Porque parece umas caturritas no ouvido do pastor. Ele se irritou. Em vez de falar com a rocha, ele bateu na rocha. E Deus disse: eu me chamo Catispero, como minha avó dizia. Na mão, não tem problema. Não glorificou a Deus. O que Deus fez? Cortou a mão de Moisés. Como? Lá na frente. Levou ele para cima do morro. Só é lá, Moisés, a terra prometida que eu falei. Moisés abriu um sorriso de orelha em orelha. Diz: ah, Senhor, tu é maravilhoso. Tu é bom mesmo. Como tu és tremendo, Senhor. Como tu é maravilhoso. Deus disse: mas vamos fazer o seguinte, Moisés. Tu não vai entrar. Como? Eu? Sim, tu não vai entrar. Mas por que, Senhor, que eu não vou entrar? Não, tu não vai entrar. Tu te lembra de Meribá? Quem foi que fez a mulher, irmãos? Não foi Deus? Hein, pastor Orlando Máximo? Pois a mulher é parecida com Deus. A gente dá uma bola fora, 300 anos depois ela diz: te lembra de Meribá? Vocês que são casados sabem. Não é assim, pastor Roberto? Te lembra aquele dia? Te lembra? É sério. Vocês que são solteiros, que querem casar, já vão aprendendo. Ah, mas ela é tão queridinha, ela é tão bonitinha. Pois é, mas ela vai te fazer te lembrar de Meribá. Vai ver. Te lembra, Moisés? Lembro. Pois tu não vai entrar. Não vai entrar. E ali Moisés morreu. E a Bíblia diz que Deus o enterrou. E uma coisa absolutamente muito séria: Satanás disputava o corpo de Moisés com o anjo do Senhor. Olha a importância desse cara. Não foi para o inferno, mas o diabo queria pelo menos o corpo dele. Ô meu irmão, põe os teus olhos no deserto. Não critica o deserto. Não chama o deserto de ruim. Deserto é a melhor escola que tem. 40 anos, 4 décadas ele ficou no deserto. As mãos finas, acostumado com os cremes do Egito, os anéis do Egito, as unhas polidas, agora estava que era um caco. Debaixo das unhas de Moisés só tinha cheiro de ovelha, de lã. Imagina, não tinha fazer as unhas. Bom, as unhas dos pés nem se fala, era uma craca. O calcanhar dele, irmãos, não era mais lixadinho na podóloga, era grosso que nem uma lixa. Mas a alma
estava se preparando para o maior evento da história, libertar o povo de Israel, cerca de 1,5 milhão de pessoas. Um diz 1,5 milhão, outro diz 1,2 milhão, interessa. Nunca houve uma coisa dessa sem disparar um tiro, sem disparar uma flecha, sem puxar da espada. Deus quer te ensinar a andar no seu tempo e na sua vontade. Não é na força do braço, não é na força do nome. Sou Nunes, grande porcaria. Dizem que os Nunes são descendentes de Num, o pai de Josué. Eu sou Machado. Olha, meu filho, machado só serve para cortar árvore. Não vai na força do nome. Eu sou Oliveira, descendente de Israel. Irmão, não vai na força do sobrenome, não vai na força da carne, vai na força da obediência ao tempo de Deus e à vontade de Deus. Está entendendo? No tempo de Deus e na vontade de Deus. Tenha o sobrenome que tiver, o nome que tiver, a formação que tiver, mas vá na força do Senhor para fazer a obra do Senhor. Não é a tua obra, não é a minha obra. E Deus pega, parece que os piores, não é, irmãos? Irmãos, na minha juventude eu era uma praga. Meu Deus, que sujeito ruim, que sujeito virado às brecas. Ah, mas eu nunca fui assim, pastor. Amém, glória a Deus. Mas continua dentro do mesmo diapasão, continua dentro da mesma escala, continue dentro desse binômio, vontade de Deus e tempo de Deus. A vontade de Deus, o projeto de Deus, os planos de Deus, os propósitos de Deus na tua vida tem que caminhar com o tempo de Deus. Eu vejo alguns irmãozinhos começando no ministério, querendo fazer as curvas a 120 por hora. Irmão, não faz isso. O carro vai resvalar, vai bater com a cara no muro, ou cair num despenhadeiro. Depois que você tiver um caco lá embaixo, aí você vai dizer, me precipitei. Pera, tome cuidado, seja prudente, espere Deus falar antes de agir. Caleje os seus joelhos na oração, acostume o seu estômago a jejuar. Está entendendo? Se acostume a debruçar-se em cima da palavra para entender como Deus agia e como Deus age, como agirá. Deus não muda. A ciência mudou, os homens mudaram, as práticas mudaram, mas o meu Deus, o teu Senhor não muda, não mudou e não mudará. Ele é o mesmo. Hoje se fala tanto em milagres, né? E ouvimos ontem o milagre que Deus fez na vida do pastor João Manuel. Mas esse ainda não é o maior milagre. O maior milagre é me fazer um crente. O maior milagre é os meus pecados perdoados e o Senhor mesmo assim ainda me escolher. Sabe por que isso? Porque a glória é dele. Ah, mas aquele sujeito era uma praga e agora está aí pregando, louvado seja Deus. Só Deus pode fazer isso, a ciência não pode mudar o coração de uma pessoa. Só Jesus, só o seu sangue, só a sua palavra. Então ande por aí, aprenda que o deserto não faz mal, só faz bem. O deserto te descasca, o deserto te tira a empáfia, o deserto te tira
a roupagem de peru. Bicho mais orgulhoso que tem chama-se peru. Sabe por quê? Que ele tem aquelas asas compridas que fecha assim, todo mundo acha bonito, para tampar os pés, porque não tem pé de bicho tão feio como pé de peru. Irmão, você tem pé de peru. As asas compridas Deus corta no deserto, mostra os teus pés, e o Senhor diz: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu está pisando é santo, cara. Está entendendo? Deus quer te usar, mas não é da forma como você quer, não é do jeito como você quer. Você quer posição, você quer cargo, e Deus te chamou para o encargo. O encargo nos leva para o deserto, o cargo nos leva a um posto. Eu não queria estar no lugar do pastor João Manuel, no lugar do Roberto, do pastor Roberto, de jeito nenhum. Chega. A minha filha é advogada, ela fez a júris, e ela disse para mim: olha pai, eu acho que eu vou ser juíza. Eu disse: minha filha, por amor de Deus, pai, não gostaria que tu fosse juíza. Mas por que, pai? Porque juiz erra, e erra grave, porque ele entra numa lei que não é perfeita, uma lei feita pelos homens, e às vezes a justiça do juiz é injusta, e Deus não poupa isso. Vocês acham que Deus vai poupar certos juízes que julgam segundo o que eles interpretam a lei? Deus não vai poupar não, irmãos. Deus não vai poupar não. Não vai poupar não. A quem muito se é dado, muito se lhe é pedido. Se é uma das coisas difíceis, uma das coisas perigosas é ser presidente de igreja, que tem que tomar as decisões. Vai para o deserto, vai para o jejum, vai para a oração, vai para a palavra antes de te dirigir às ovelhas do Senhor, em casos difíceis, em casos entruncados, em casos que a gente não, às vezes fica tonto, não sabe o que fazer. As ovelhas são do Senhor, não são tuas. Está entendendo? Apacentai o rebanho que está entre vós, lá na carta do apóstolo Pedro, numa das cartas. Apacentai o rebanho que está entre vós, e não por sorte da ganância. Pastor não é pastor por causa de dinheiro. Digno é o obreiro do seu salário, e não da sua ganância. Tinha um pastor no tempo do meu pai, que era lá de Palmeira das Missões. Eliseu era de Palmeira das Missões. João Maria Gravi, olha o nome do cara, nunca me esqueci. E ele tinha 12 filhos. O cara era bom, né? 12 filhos. E tinha um que era anão, e fizeram daquele anão um profeta. Mas o João Maria Gravi, ele era vagabundo, não trabalhava, quis o pastorado só para viver nas costas dos outros. Então o que é que ele fazia? Pegava os 12 filhos e ia para a casa de um irmão. Imagina, 14 pessoas comendo na casa dos irmãos que eram pobres. 14 pessoas comendo, bebendo e dormindo. Aí quando ele via que a cara da família não estava gostando muito, porque a grana não estava dando e a comida já estava faltando, ele ia orar com o profeta. E o profeta dizia: vamos, o Senhor está falando, vamos para a casa do fulano. E lá ia a tropa toda. E assim ele vivia de casa em casa, não é? Casa em casa. Ô irmão, não cobre o dízimo dos membros, não faça isso. Os membros não são teu empregado.
São as ovelhas do rebanho do Senhor. Pregue a palavra, pregue o dízimo, mas não cobre. Tivemos um pastor aqui no Rio Grande do Sul, que ele olhava lá os caixas, o irmão não dava o dízimo, ele ia lá na casa dos irmãos cobrar o dízimo. Faça isso. Os crentes não são seu empregado, são as ovelhas do Senhor. Se eles fizerem alguma coisa por amor a você, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aí, vira para cá, vira para lá, até que o profeta desconfiou da sorte. Lá na casa de um irmão, coisa e tal, aí estava na hora de sair, vamos orar a Deus. E o apelido do profeta era Major. Major, o que Deus falou? O profeta já estava até aqui. Deus disse, vai trabalhar, vagabundo. O cara disse, essa mensagem veio do inferno. Não pode ter vindo de Deus. A única profecia certa que o major deu foi essa, vai trabalhar, vagabundo. E ele veio parar em Porto Alegre com aquela filharada. Pode um troço desse? Veio parar em Porto Alegre, na unha do seu Olavo Nunes. Ah, não deu certo. Não deu certo. Meu irmão, deserto faz bem para a tua vida. Lá no deserto, irmãos, pastor João Manuel, meu amor da minha vida, sabe o que aconteceu? A sarça ardeu e não se consumia. Enquanto a sarça não arder na tua vida, não dê o passo, meu amigo. E a sarça não ardeu lá no palácio, a sarça ardeu no deserto. É isso que importa. No deserto. Ali foi o grande diferencial da vida de Moisés. Ali foi, virou a página. Sabe quantos anos depois? 40. Ele já estava com 80 anos. O tempo é de Deus, não se precipite. Ah, mas eu tenho que fazer enquanto eu sou moço. Não, você tem que fazer na hora que Deus disser para você fazer, no tempo de Deus e na vontade de Deus. Está entendendo? Não é no seu tempo, não é no meu tempo. Sabe com quantos anos eu estou? 82. E hoje eu estou como Caleb, dando coisa até na macega. Não quebra a macega, mas faz um barulho danado. Meus irmãos, deixa Deus ser na tua vida o que Ele precisa ser. Deixa. Não te precipita. Eu casei com 35 anos, mas irmãos, tirei a sorte grande. Tirei a loto. Tirei a sorte grande lá dos Estados Unidos. Estou sendo pago em euro e em dólares. Está entendendo? Uma mulherzinha pequenininha, mas também para quê? Do meu tamanho, né? Mas cheia de Deus, cheia de amor. Sabe o que foi que aconteceu ontem? Nós mandamos uma foto para os nossos filhos só para rir deles. Estamos em Gramado, né? Nós dois se beijando. Sabe como é o nome da foto? Fake news. É, João, não é fácil. A sarça ardeu. E Deus começou a falar com Moisés: Moisés, eu te escolhi para tu libertar o meu povo.
a escravidão. Sabe o que aconteceu? Moisés começou a se esquivar, pastor Eliseu. Não posso. 4 desculpas ele deu a Deus. 4 desculpas. Antes ele queria fazer, na marra, no braço. E agora, na hora de Deus, ele deu 4 desculpas. Não faça isso. Até que Deus se irou. Disse: tu vai ir no meu nome. Mas como é que é o teu nome? Eu sou. Olha o atrevimento do cara. Tu vai no meu nome, no meu poder. Até que Deus disse para ele: faz o seguinte, rapaz, já perdi a paciência contigo, joga esse cajado no chão. Jogou o cajado de uma cobra. Aí o machão correndo da cobra. Deus disse: não, pega ela pela cauda. Pegou pela cauda, virou no cajado. Deus disse: joga de novo cobra, pega no rabo. Pegou cajado. Põe a mão no teu peito, Moisés. A mão saiu leprosa. Tira a mão do teu peito, Moisés. A mão ficou boa. Eu sou o Senhor, Moisés. Sou eu que te guio. Eu sou a tua inspiração. Tu vai ir no meu nome. Tu vai ir no meu poder. Tu vai fazer aquele faraó beijar o chão. Aleluia. Deus quer te usar, irmãos, para mostrar a esse mundo que o Deus desse mundo não vale porcaria nenhuma, que os santos deste mundo não chegam aos pés do buraco da cruz. Deus quer te usar para glorificar o seu nome na tua vida, através da tua vida. Está compreendendo que é diferente? Passa pela sarça que a coisa vai mudar. Não fuja do deserto que as coisas vão mudar. Não corra daquilo que Deus está te mandando fazer. Encara, é ruim, é feio, tem que te humilhar, mas esse é o caminho. Sabe o que é que eu dizia antes? E vocês me ouviram falar, aqueles que são mais velhos: eu não tenho rabo para ninguém pegar. Eu acho que Deus olhou lá de cima: tá bom, então eu vou botar um para tu deixar de ser besta. E botou. Te humilha, viu? Você é servo, Ele é o Senhor. Você é servo. Indo para o final. Agora voltando ao texto do 32. Texto incompreensível. Como é que um homem diz: eu prefiro ir para o inferno do que tu não perdoar o teu povo? E ele argumenta: Senhor, o que as nações vão dizer? Ele estava dizendo isso não com o zelo no seu prestígio, ele estava dizendo isso com o zelo no prestígio de Deus. O que as nações ao redor vão dizer se tu consumir com esse povo? É o teu caráter, é o teu prestígio, é a tua pessoa que eu estou defendendo. Então, se tu não perdoares esse povo, tu risca o meu nome do teu livro. Meu amigo, meu irmão, quanto amor por Deus! O amor dele não era tanto pelo povo que o irritara, o amor dele era pela face do Senhor, que ele tinha visto lá na sarça. Se você não passar pela sarça, você não vai prestar para nada, quem sabe nem para ser marido, seu cabeça. Eu sou macho, irmão. O inferno está cheio de macho. Você precisa ser servo. Você precisa entender, nós precisamos entender que Ele é o Senhor, que Ele é quem manda. A ordem vem dEle, não vem do Senhor, não vem de ninguém, a ordem vem dEle. Aprenda a obedecer. Engraçado, irmãos, Deus nos faz obedecer às pessoas às vezes que a gente tem mais mágoa no coração.
Está entendendo? Não são as suas mágoas que dirigem, não são as suas razões que dirigem, não é o seu modo de ser que dirige, é o modo do ser celestial chamado cabeça da igreja, Jesus Cristo, o Senhor. É Ele que manda e está acabado. Louvado seja Deus. Risca, Senhor. Eu não permito que batam no teu rosto. Eu não permito, Senhor, que o teu nome seja enxovalhado. Deus disse: tá bom, Moisés, tá bom, agora vou te dizer uma coisa, eu vou castigar esse povo. Bom, tudo bem, mas tu vai perdoar, vou. Moisés, nenhum deles, exceto Josué e Caleb, vão entrar na terra prometida, vou matar todo mundo no deserto. Tudo bem, Senhor, mas é tu que vai conosco, eu vou com vocês. Eu perdoo esse povo. Aleluia. Oh, irmão, oh, queridos, você é presbítero, você é diácono, você é obreiro, você é crente, para ser testemunha viva deste Deus maravilhoso. Aleluia, aleluia, Jesus. Se o Senhor for contigo, você está com tudo, está entendendo? Você está com tudo. Me diga uma coisa, nós estamos em Gramado, e quando está muito frio aqui, junho, julho, agora era para estar fazendo frio, mas está calorzinho, e você pega uma roupa, por mais quente que ela pode ser, quando você põe aquela roupa, ela está quente? Não, ela está fria. O que é que esquenta a roupa? Mas é para me esquentar. Quem esquenta a roupa é você, é o seu corpo. Moisés aprendeu a amar e a obedecer a Deus, e o seu corpo foi aquecido pelo amor de Deus, porque ele aprendeu isso lá no deserto, ele não aprendeu isso lá no Egito. Aleluia. Aprenda a amar o povo de Deus mais do que a você. Esse foi o segredo de Moisés: passar pela sarça, deixar Deus mudar a sua vida, entender que ele tinha que caminhar segundo a vontade de Deus e não segundo a sua vontade. Capítulo 20 de Mateus, Jesus ensina a prática do amor verdadeiro, que é amar o seu próximo como a si mesmo. O que você faz pelo teu próximo? Quando termina o gás e ele não é vagabundo, perdeu o emprego e não tem mais gás para cozinhar, o que você faz? Você é capaz de comprar um bujão de gás e levar lá para ele? O que você faz quando falta roupa no frio? O que você faz para o seu próximo quando falta arroz? Olha o seu salário, olha quanto você ganha, olha o que Deus fez na tua vida. Você é capaz de chegar para aquele irmãozinho, para aquele obreiro, para aquele pastor, e botar um pouco de azeite nas suas feridas? É isso que Deus quer ver, é isso que Deus quer saber na minha vida e na tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Eu não vou chamar você aqui na frente porque o pastor João chamou ontem, e eu não quero que isto seja uma prática simplesmente metódica, mas que seja um impulso do Espírito Santo. Mas eu vou te convidar para curvar a tua cabeça,
e refletir com o Senhor como tem sido a tua vida, como tem sido os teus passos, e ver se Deus é o Senhor da tua vida, ou se você é o Senhor da tua vida. Senhor, nos faz um vaso, ainda que tu tenhas que quebrá-lo, e do mesmo barro fazer tudo de novo. Isso dói demais, Senhor, isso dói demais, mas quebra, Senhor, mas nos faz um vaso novo, um vaso que é capaz de te amar mais do que a própria vida, que é capaz de, segundo a história, que Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, para não ser crucificado como seu Senhor. Um vaso, Senhor Jesus, de honra e não de desonra, um vaso que o teu nome seja glorificado, e não nós sejamos a estrela do dia, porque a estrela da manhã é outra, é Jesus. Então abençoa a tua igreja, nos abençoa como denominação. Nós não somos melhor do que ninguém, e tem de nós misericórdia, Senhor, para que sejamos um vaso de honra, um vaso de bênção, aonde nós estivermos e naquilo que precisarmos fazer, para a glória do teu nome e não para a glória do nosso nome. No nome de Jesus te pedimos, no nome de Jesus te agradecemos, ó Deus, e a ti toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Amém, Jesus. Amém. Palmas para Jesus, porque Ele merece. Ô meu presidente, feliz por tua recuperação, feliz que essa veia foi desentupida. Pode estar certo, ela estava entupida, tu não estava bem, né? Ô Ione, ele não ficou melhor do que antes? Hein? É isso, né? Se a Ione disse, está dito, né? Estou feliz com a tua recuperação, e que Deus te abençoe e continue sendo o que Ele precisa ser na tua vida. Amém? Conta comigo, reparte o teu salário comigo, que tu vai bem melhor. Vamos repartir. Deus seja louvado, bendito seja o nome do Senhor. Queridos, vocês entenderam perfeitamente por que nós dissemos ontem à noite: presença insubstituível na nossa convenção. Hoje, mais uma vez, como tem sido ao longo da tua vida, você somou. Somou demais, somou demais. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos ficar todos em pé. Terminou a primeira palestra da manhã. Nós queremos pedir a todos os irmãos que estão hospedados no Hotel Serra Azul que ocupem o banheiro, se for necessário, dos vossos respectivos apartamentos, e deixem os banheiros que são disponíveis no hall de entrada e nos corredores aí, para os irmãos que estão hospedados em outros hotéis espalhados pela cidade. E nós vamos voltar para a segunda palestra da manhã em 30 minutos. 30 minutos passado, o grupo de louvor vai estar louvando a Deus e estaremos iniciando o segundo período da manhã, a segunda palestra. Deus abençoe a todos, um abraço, até daqui a pouco.